Eu no vídeo anterior falei sobre modelo federado e citei que a metodologia BIM ela vai envolver muitos processos e muitas pessoas diferentes. Então aqui tem um gráfico sobre o fluxo de trabalho BIM. Quando a gente começa a pensar aí em BIM, a gente tem que pensar num projeto desde a sua concepção, desde o design inicial lá, desde a programação dessa obra, de onde vai ser o terreno, escolha dos profissionais, então tudo aí tem que estar regulamentado dentro da metodologia. Por isso que eu falei para vocês, são muitos conceitos, é uma metodologia bem grande aí, o fluxo de trabalho é muito grande. Desde esse design inicial aí, a gente precisa pensar o projeto em BIM. Envolvendo desde o levantamento topográfico, de como vai ser inseridas essas informações dentro do modelo tridimensional, virtual, como isso vai ser programado, vai ser construído, como vai ser essa integração entre os diferentes profissionais, desde a etapa do primeiro design até detalhamento construtivo, análises energéticas, toda a parte de documentação. Então, planta, corte, elevação. A gente está falando de inserir dentro do modelo tridimensional notas fiscais, manuais. Então, toda a documentação ela precisa estar inserida dentro do modelo tridimensional. A parte de manufatura, como que vai ser construído, todos os detalhamentos, todo o plano de execução ele precisa estar dentro do modelo tridimensional. A parte de construção 4D e 5D que vai envolver custo e também a parte de cronograma. Quais são as etapas dessa obra? Quando será executado cada coisa? Toda a logística de canteiro de obra ela precisa estar sendo pensada dentro desse modelo. E a operação e manutenção. Então, a gente está falando aqui não só da etapa de projeto e obra. A gente está falando também da etapa de manutenção. Como vai ser operado esse edifício? Como que vão ser feitas as gestões de manutenção? Então, quando a gente começa a pensar em um projeto feito para ser levado até a etapa de manutenção, a gente começa a ter um pouco mais de critério na hora de projetar. Então, um pouco mais de responsabilidade. Que entra a parte de sustentabilidade, porque hoje em dia a operação e a manutenção dos edifícios é algo que muitas vezes é negligenciado na etapa de projeto. E aí a operação e manutenção ela acaba sendo cara e acaba sendo muito dificultada. Então, quando a gente começa a pensar o processo, desde a concepção até pensando no ciclo de vida final desse edifício, isso é BIM, gente. Isso é pensar em todo o ciclo de vida e colocando tudo dentro de um arquivo, um modelo tridimensional. Aqui, gente, eu não estou falando de usar um único programa. O único programa ele não consegue absorver todos esses processos. É necessário vários programas e vários profissionais diferentes. Aqui eu não estou falando de arquiteto e engenheiro. Aqui eu estou falando do gestor de RH, eu estou falando do engenheiro, do arquiteto, do mestre de obra, do gestor de facilities, do gerente de manutenção, do gerente de projeto. Então, são muitos profissionais envolvidos aqui para um projeto ser realmente BIM. Quando a gente pensa em um projeto que ele foi feito dentro de uma plataforma BIM, mas ele não foi pensado dentro da metodologia envolvendo todo esse ciclo de vida, a gente não considera esse projeto BIM. Ele só é BIM quando a gente está pensando em todas essas etapas. Então, essa parte de operação e manutenção é muito interessante a gente pensar, porque o nosso modelo tridimensional que a gente faz agora, aqui, por exemplo, dentro do Revit, ele vai ser usado daqui a 10 anos, quando esse edifício estiver sendo operado, né? Nas futuras manutenções ou reformas. Então, é importante a gente ser fiel, principalmente na hora do as-built, né? Na hora de e inserindo as modificações que provavelmente o projeto vai sofrer durante a obra dentro desse modelo, para depois, na hora da manutenção, alguém precisar consultar onde está passando uma determinada tubulação. Tá passando exatamente aqui. Então a gente consegue ter um modelo fiel em relação ao construído para facilitar essas manutenções. Falei para vocês também que quando a gente envolve aí a parte de documentação, a gente não está falando só de planta, corte e elevação. Está falando de manuais, de notas fiscais, justamente para a hora dessa manutenção, eu tendo esses documentos inseridos dentro do meu modelo tridimensional, fica muito mais fácil gerir essas manutenções. Então imaginem vocês aí, eu tenho um edifício de 20 andares, um edifício comercial. Tenho muitas máquinas de ar-condicionado. Quando
eu adquiri essa máquina, veio a nota fiscal, veio o manual, eu inseri a informação desses manuais dessa nota fiscal dentro do modelo do 3D que eu coloquei lá em determinada sala. Então fica muito mais fácil gerir isso depois. Então é muito interessante aí a gente ver esse fluxo de trabalho completo, porque a gente não tá falando só de fazer o projetinho que a gente faz hoje e entregar para o cliente e acabou. A nossa responsabilidade ela acaba ficando muito maior quando a gente começa a fazer parte dessa metodologia. Porque o projeto ele não é do projetista, ele é do edifício. Então também tem essa questão do uso, né, desse projeto. Ele não vai acompanhar só em determinada etapa, ele vai perdurar aí durante todo o ciclo de vida do edifício.